Fala aí galera, curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros, esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se, ative também o sininho e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixa aquele super like motivacional no final, tá ok? No vídeo de hoje vamos contar a história de um dos maiores jogadores da história do futebol alemão e também mundial, Lothar Matthäus. Quer conhecer essa história? Então ó, vamos nessa? Em 21 de março de 1961, nascia na cidade de Erlangen, distante 412 km ao sul da capital alemã Berlim, nascia um dos maiores nomes da história do futebol não apenas da Alemanha, mas também mundial. Lothar Herbert Matthäus deu os primeiros passos da sua carreira futebolística atuando nas categorias de base do FC Herzogenaurach. Parece o nome de um golpe lá do Dragon Ball. Herzogenaurach! Um time da 6ª divisão do campeonato alemão. Aos 18 anos foi contratado para defender as cores do Borussia Mönchengladbach da Alemanha, onde permaneceu por quase 6 anos. Logo em seu primeiro ano, em 1980, o time foi muito bem na Copa da UEFA. Eliminou clubes como o Viking da Noruega, a Internazionale de Milão da Itália, o Universidade Craiova da Romênia, o Saint-Étienne da França e o Stuttgart da Alemanha, mas perdeu a final para o também alemão Eintracht Frankfurt. Com apenas 19 anos, Lothar Matthäus foi convocado para a seleção da Alemanha para a disputa da Eurocopa de 1980, que seria disputada na Itália. A Alemanha bateu a Tchecoslováquia por 1-0, a Holanda por 3-2. Depois eu vou falar uma curiosidade sobre esse jogo, tá? Pera aí. E empataram com a Grécia em 0-0. Naquela época a Eurocopa só tinha 2 grupos e o campeão de cada grupo avançava para a final. Os alemães bateram na final a surpreendente Bélgica e conquistaram dessa forma o título da Eurocopa de 80. Agora sim, no jogo contra a Holanda, houve a estreia de Lothar Matthäus com a camisa da seleção da Alemanha. Ele entrou em campo quando a Alemanha já vencia o jogo por 3-0. Até que em seu primeiro lance, ele cometeu um pênalti que foi convertido em gol pelo time holandês. Os holandeses se animaram e fizeram mais um. E quase a Alemanha deixava o jogo empatar. O treinador da seleção da Alemanha, Jupp Derwall, tentou dar aquela força, aquela tranquilizada no jogador, dizendo: "Na minha seleção tu é banco, desgraça!" O que importa é que, com Matthäus ou não entre os titulares, a Alemanha foi campeã. Como tinha um bom desempenho nos jogos do Borussia Mönchengladbach, foi convocado para a seleção da Alemanha que disputaria a Copa de 82 na Espanha. Com Matthäus no banco, a Alemanha foi vice-campeã mundial, perdendo a final para a Itália. Em sua última temporada com a camisa preta e branca do time do oeste da Alemanha, Lothar Matthäus conduziu o Borussia Mönchengladbach até a final da Copa da Alemanha da temporada 83-84, mas infelizmente o Borussia Mönchengladbach perdeu nos pênaltis para o Bayern de Munique. No segundo semestre de 84, Matthäus trocaria o Borussia Mönchengladbach pelo Bayern, onde teria a difícil missão de substituir antigos ídolos como Paul Breitner e Karl-Heinz Rummenigge. Em sua primeira passagem pelo clube bávaro, Lothar Matthäus conquistaria o tricampeonato alemão 8-5, 8-6, 8-7, superando o Nuremberg como a equipe mais vencedora do campeonato alemão, além de uma Copa da Alemanha em 86, superando na final a equipe do Stuttgart. Viria então a Copa do Mundo de 86 no México. E Matthäus, já como um jogador reconhecido, seria figura carimbada na seleção. A Alemanha empatou com o Uruguai em 1-1, venceu a Escócia por 2-1 e perdeu para a Dinamarca por 2-0. Nas oitavas de finais bateu o Marrocos por 1-0. Gol de Lothar Matthäus aos 42 do segundo tempo. Bateu nos pênaltis o anfitrião México, após empatar em 0-0 no tempo normal, e bateu a França por 2-0 nas semifinais. A final foi contra a Argentina, e nossos hermanos venceram pelo placar de 3-2, deixando a Alemanha mais uma vez no cheirinho. 2 anos depois, a Alemanha sediaria a Eurocopa. Os alemães foram às semifinais após empatarem com a Itália em 1-1, vencerem a Dinamarca por 2-0 e vencerem a Espanha também por 2-0. Nas semifinais, a adversária seria a Holanda. Lothar Matthäus marcou dele.
Mas os holandeses, que foram campeões após baterem a União Soviética na final, venceram a Alemanha por 2-1 e o cheirinho só aumentava. A torcida do Bayern de Munique já havia se acostumado a ganhar títulos e não superou bem a perda da final da Champions League de 87, na qual, após eliminar o PSV da Holanda, o Áustria Viena da Áustria, do Cazaquistão, o Áustria Viena da Áustria, o Anderlecht da Bélgica e o Real Madrid, o time sucumbiu na final contra o Porto de Portugal. Aquele vice-campeonato da Champions foi o estopim para o surgimento de diversos problemas pessoais entre Lothar Matthäus e a diretoria do Bayern de Munique, bem como com a torcida, o que causou a sua saída do clube em 1988 e ser transferido para a Internazionale da Itália. A Inter não era nem de perto a favorita para vencer o italiano da temporada 88-89. Isso porque a maioria das apostas caíam sobre o Napoli do argentino Maradona e do brasileiro Careca, ou sobre o Milan, do trio holandês Gullit, Rijkaard, Van Basten. Mas a Internazionale possuía o quinteto formado pelos alemães Matthäus e Brehme, os italianos Berti e Bianchi e pelo argentino Ramon Dias. Com Lothar Matthäus no meio-campo, a Internazionale liderou o campeonato italiano de ponta a ponta e conquistou o título faltando 5 rodadas para o final, após bater em Milão o Napoli em um confronto direto por 2-1 de virada. O gol do título foi marcado pelo alemão Lothar Matthäus aos 38 do segundo tempo, encerrando assim um jejum de 9 anos da Internazionale sem ganhar o italiano. Nesse mesmo ano, Lothar Matthäus ainda venceria com a Inter a Supercopa Italiana, após vencer na final a equipe da Sampdoria. Chegava então o ano de 1990 e com ele a Copa do Mundo na Itália. E lá estava a seleção da Alemanha, comandada pelo técnico Franz Beckenbauer, e com Lothar Matthäus como capitão da equipe. A estreia da Alemanha não poderia ter sido em um lugar melhor: o estádio Giuseppe Meazza, reduto da Internazionale. Os alemães atropelaram a Iugoslávia por 4-1, 2 gols de Lothar Matthäus. Antes do empate em 1-1 com a Colômbia na última rodada, a Alemanha goleou os Emirados Árabes pelo placar de 5-1, tendo Lothar Matthäus anotado o terceiro gol da equipe germânica. Após vencer a Holanda por 2-1 nas oitavas, a Alemanha bateria a Tchecoslováquia por 1-0 nas quartas. Gol único marcado pelo meia Lothar Matthäus aos 25 do primeiro tempo. Depois de eliminar os ingleses nas semifinais após disputa de pênaltis, a Alemanha estava na final contra a Argentina de Diego Maradona. Lothar Matthäus viu seu companheiro de Internazionale, Andreas Brehme, marcar o gol da vitória da Alemanha, o gol que daria o título da Copa do Mundo em cima da Argentina. O desempenho na Copa do Mundo de 90 daria ao jogador títulos pessoais como o de melhor jogador alemão do ano, o Ballon d'Or, honraria dada pela revista francesa France Football ao eleito melhor jogador da Europa, e melhor jogador do ano, eleito pela revista britânica World Soccer. Em 91, Matthäus conduziria a Internazionale à conquista da Copa da UEFA, atual Liga Europa. O time italiano passou pelo Rapid Viena da Áustria, pelo Aston Villa da Inglaterra, pelo Partizan da Sérvia, pelo compatriota Atalanta e pelo Sporting de Portugal, antes de bater a Roma nas finais. No mesmo ano, o jogador alemão recebeu seu maior prêmio pessoal, o título de melhor jogador do mundo pela FIFA, deixando para trás jogadores como Jean-Pierre Papin, na época no Olympique de Marseille, e o inglês Gary Lineker, na época no Tottenham. Em 92, a carreira do alemão sofreria um duro golpe. O jogador sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados do joelho, que o deixou 6 meses sem jogar. Fato que culminou no término do seu contrato com a Internazionale. Recuperado, o Bayern de Munique o abriu as portas para um recomeço. No time bávaro, Lothar Matthäus conquistaria o título do campeonato alemão da temporada 93-94 e o bom desempenho o levaria novamente à seleção alemã para a disputa da Copa de 94 nos Estados Unidos. Como já se poderia esperar, a Alemanha venceu a Bolívia por 1-0, empataria com a Espanha em 1-1 e venceria a Coreia do Sul por 3-2. Nas oitavas de finais passou pela Bélgica 3-2, mas cairia nas quartas de finais para a surpreendente Bulgária. Em janeiro de 95,
mais uma grave lesão acometeria o jogador. Lothar Matthäus rompeu o tendão de Aquiles e passaria 8 meses sem jogar. As lesões deixaram Lothar fora de 2 Eurocopas, a de 92 e a de 96. Recuperado, o jogador ajudou o Bayern de Munique a conquistar o título do campeonato alemão em 97 e a Copa da Alemanha de 98, vencendo na final a equipe do Duisburg, garantindo-lhe uma vaga entre os selecionáveis da seleção da Alemanha para a disputa da Copa de 98 na França. Matthäus é um dos únicos 3 jogadores, o único alemão, a disputar 5 Copas do Mundo. A Alemanha venceu os Estados Unidos por 2-0, empatou em 2-2 com a Iugoslávia e venceu o Irã por 2-0. Nas oitavas, a Alemanha venceu o México por 2-1, mas nas quartas de finais foram eliminados pela surpreendente Croácia. Pelo Bayern, teria uma das suas maiores decepções, a perda da Champions League de 99. O time alemão vencia por 1-0 até os acréscimos do segundo tempo, quando o Manchester United da Inglaterra marcou os 2 gols que lhe garantiram o título. Após o bicampeonato alemão em 2000 e a conquista da Copa da Alemanha nesse mesmo ano, vencendo o Werder Bremen na final, Lothar Matthäus teve uma saída conturbada do Bayern de Munique e foi jogar no Metro Stars dos Estados Unidos. No final do ano 2000, Lothar Matthäus pendurou as chuteiras aos 39 anos de idade. O ex-jogador resolveu apostar na carreira de treinador. O Rapid Viena, da Áustria, lhe abriu as portas em 2001, mas com Lothar Matthäus no comando, o Rapid Viena teve uma campanha desastrosa no campeonato austríaco. Logo após a sua demissão, assinou com o Partizan, da Sérvia, e levou o time de Belgrado à conquista do Campeonato Sérvio de 2003. O bom trabalho chamou a atenção da Federação Húngara, que lhe contratou para assumir o comando da seleção da Hungria. Mas a campanha ruim nas eliminatórias para a Copa de 2006 levaram o treinador à demissão. Nessa época, Rudi Völler deixou o cargo de treinador da seleção da Alemanha. E aí Matthäus pensou, essa vaga é minha. Mas a Federação Alemã optou por Jürgen Klinsmann, com quem Lothar Matthäus tinha uma certa indiferença pessoal. As críticas com sotaque de inveja mancharam a imagem de Lothar Matthäus na Alemanha. Manchou de tal forma que todos os clubes alemães fecharam as portas para ele. Sem espaço, em 2006, o ex-jogador surpreenderia a mídia esportiva mundial ao assinar um contrato milionário com o Atlético Paranaense, em uma grande jogada de marketing do time rubro-negro do Paraná. Mas em pouco tempo de trabalho aqui no Brasil, o alemão se envolveu em brigas com o intérprete, com jornalistas, foi suspenso por xingamento ao trio de arbitragem e, por fim, até com a direção do Atlético. Do nada, Matthäus pegou o voo para Frankfurt e deixou o furacão chupando o dedo. Ele alegou saudades da esposa que estava na Hungria, mas há quem diga que foi a esposa que deu um "volte já para a Hungria, em casa a gente conversa", depois de surgirem boatos de um possível envolvimento com a jornalista paranaense. Treta! Em seguida, assumiu o Red Bull Salzburg da Áustria em 2007 e levou o time austríaco à conquista do campeonato nacional daquele ano. No ano seguinte, comandou o Maccabi Netanya de Israel, onde teve um desempenho apenas modesto. Seu último trabalho de treinador foi comandando a seleção da Bulgária entre agosto de 2010 e setembro de 2011, sem grandes resultados. Hoje, o ex-jogador se dedica ao jornalismo e vive em Budapeste, na Hungria. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história de um dos maiores nomes do futebol, não apenas alemão, mas também mundial, o ex-meio-campista Lothar Matthäus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora aqui mesmo, aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!